Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o professor Rafael De Lázaro e gostaria de trabalhar com vocês agora a respeito dos remédios constitucionais. Teremos duas aulas para trabalhar apenas os remédios constitucionais, uma temática absolutamente importante. Quando nós estamos trabalhando sobre os remédios constitucionais, nós estamos ainda dentro dos direitos e garantias fundamentais. Os remédios constitucionais que estão dispostos, estão ao menos previstos lá dentro do artigo 5º da Constituição. Portanto, a gente poderia dizer que são espécies de direitos, deveres individuais e coletivos. A gente já estudou oportunamente direitos, deveres individuais e coletivos. Vimos os macro-direitos que compõem o artigo 5º caput, vimos algumas especificações a respeito desses macro-direitos e eu atentei para você ao fato de que nós deixaríamos para trabalhar remédios constitucionais em uma aula isolada, dada a importância da temática. Dica fundamental, pessoal. Quando nós trabalhamos remédios constitucionais, é imperioso que você pense sempre pela ótica da transdisciplinaridade. O que eu estou querendo dizer? Olha, nós vamos falar do habeas corpus, nós vamos falar do mandado de segurança, nós vamos falar do mandado de injunção, do habeas data, da ação popular. São ações, pessoal, que não se restringem ao âmbito estritamente constitucional. É dizer, os seus desdobramentos são prioritariamente sobre âmbitos não constitucionais. Olha só, o habeas corpus, por exemplo, é uma ação de natureza penal, ou seja, é uma questão que pode cair tanto na sua prova de direito processual penal, às vezes até mesmo em legislação penal especial, mas pode também cair na sua prova de direito constitucional. Ou seja, você pode ganhar questões aqui estudando o direito constitucional. Quando nós estudamos o mandado de segurança, é a mesma coisa, uma ação de natureza civil. Você está acostumado a ver o mandado de segurança nas aulas de processo civil. Agora, isso não obsta a sua utilização em outras áreas, como a área penal também. De toda maneira, você está promovendo aqui um estudo interdisciplinar. Você está vendo um remédio constitucional que está consagrado no artigo 5º da Constituição, só que são matérias que não se restringem apenas ao direito constitucional. Você aproveita esse estudo para outras disciplinas. Eu falei para vocês logo no início do nosso curso que o grande objetivo nosso era de maximizar esforços, de concentrar resultados, de fazer você entender o direito constitucional e a partir daí ampliar a sua capacidade de percepção, não só da disciplina que nós estudamos aqui, mas também de outras disciplinas que ao direito constitucional são conexas, graças ao fenômeno conhecido por constitucionalização do direito. Vejam, portanto, que todas as nossas aulas existem um nexo que liga uma aula à outra, tudo bem? O fenômeno da constitucionalização do direito também se opera no que diz respeito aos remédios constitucionais. Ok, pessoal? Feito isso, nós vamos estudar o primeiro dos remédios constitucionais, o primeiro dos chamados rights constitucionais, e nós vamos ver a via do habeas corpus. Vamos comigo na lousa, pessoal. Quero trabalhar com vocês com uma relativa calma a respeito dos remédios constitucionais. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui os habeas corpus. Vamos trabalhar o habeas corpus. Pessoal, olha só, vamos comigo aqui. Eu já vou colocando algumas questões relativas ao HC na lousa. Você deve perguntar assim para mim, o que é que leva o constituinte a consagrar um remédio constitucional? Olha, existem determinados direitos no nosso ordenamento que o constituinte entende tão importantes que ele opta por consagrar uma ação especial para proteger esse direito. Olha, quando está em jogo a liberdade de locomoção, o direito fundamental de ir e vir, de estar, ficar, permanecer, continuar, o Constituinte acha isso tão importante que ele consagra uma ação apenas para assegurar esse direito quando ele se achar em vias de desrespeito. Em determinados direitos, por exemplo, havendo um direito líquido e certo, a coisa está clara e evidente, o direito está cristalino na sua frente e por conta dessa urgência, uma ação de procedimento especial se faz necessária, ele assegura, por exemplo, a figura do mandado de segurança. Ele entende que a importância da cristalinidade do direito implica a criação de uma ação específica, o mandado de segurança. Outro exemplo que você pode utilizar, a figura do mandado de injunção, diante da ausência de uma regulamentação infraconstitucional, você precisa sanar aquilo que a gente chama de
omissão infraconstitucional, as omissões praticadas no nosso ordenamento, existem omissões, isto é, às vezes o que prejudica não é o fazer, mas é exatamente o não fazer. O não fazer algo pode ser tão prejudicial quanto fazer algo. Exatamente para esse caso, para sanar uma regulamentação infraconstitucional, o Constituinte ele traz a figura do mandado de injunção, ou seja, é o critério do Constituinte, tá? Ele elenca determinados direitos e elenca para determinados direitos algumas ações especiais vão ser estudadas. Ok? Vamos aí para a leitura do artigo 5º da nossa Constituição, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vou ler mais uma vez. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Bom, essa primeira informação nos dá a natureza de que o habeas corpus ele pode ser de duas espécies. O HC pode ser preventivo, vamos comigo na lousa, ele pode ser preventivo e ele pode ser repressivo. Essa é a primeira informação que eu trago para vocês a respeito do HC. O HC pode ser preventivo ou repressivo. Rafael, o que é um HC preventivo? Olha só, você ainda não sofreu a sua restrição na liberdade de locomoção. Você está iminente de ter a sua liberdade de locomoção restringida. Nesse caso, você impetra um habeas corpus de caráter preventivo para obter um salvo-conduto e você ter a garantia de que a materialização dessa restrição à liberdade de locomoção não ocorra. É um HC preventivo. É diferente do HC repressivo, pessoal. No HC repressivo, a restrição à liberdade de locomoção já ocorreu. Você já está encarcerado, você já está enclausurado. Você precisa, portanto, sair dessa situação de cárcere, dessa situação de clausura. Você precisa ter uma soltura, você precisa ter a expedição de uma ordem de liberdade. Nesse caso, você maneja um HC repressivo. Essa é a primeira distinção que eu gostaria de fazer para vocês. Uma outra coisa é a natureza do habeas corpus, pessoal, a natureza do habeas corpus. E eu gostaria que vocês anotassem aí a natureza jurídica do habeas corpus. O habeas corpus é uma ação constitucional, de natureza tipicamente penal, que almeja a proteção das liberdades individuais de locomoção. Vou responder, vou dizer mais uma vez e vou fazer as explicações. Trata-se de ação constitucional. Vamos lá, pessoal, vamos colocar na lousa. O que é o habeas corpus? É uma ação, deixa eu apagar aqui. Ação constitucional de natureza penal destinada à proteção das liberdades individuais de locomoção. Tem várias considerações a fazer aqui. Pronto, uma ação constitucional, natureza penal, que visa promover as liberdades individuais de locomoção. Primeira informação que eu trago para vocês. O HC é uma ação, pessoal. E quando eu falo que o HC é uma ação, eu estou dizendo que ele não é um recurso. Uma coisa é você ser uma ação, um meio autônomo de impugnação. Outra coisa é você ser um recurso, uma continuidade ao direito de ação. Habeas corpus, muito embora esteja previsto lá no Código de Processo Penal, a lei regulamentadora do habeas corpus é o Código de Processo Penal. Essa é uma informação que eu trago para vocês. Uma informação que eu trago para vocês é que todos os remédios constitucionais, todos os rights constitucionais têm a sua lei regulamentadora. O habeas data tem a sua lei regulamentadora, o mandado de injunção agora também tem a sua lei regulamentadora. A lei regulamentadora do habeas corpus é o Código de Processo Penal. Sem prejuízo de previsões regimentais, de legislação especial, mas o grosso da coisa mesmo está lá no Código de Processo Penal. Muito embora o habeas corpus esteja previsto na parte do CPP que trata sobre recursos, é fundamental que você entenda que o habeas corpus não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Essa é a primeira informação. Portanto, é uma ação, ok? Outra informação, é uma ação constitucional. Isso aqui não tem segredo nenhum.
Nada obstante a procedimentalização esteja no CPP, a sua consagração, mesmo por história, ok? O habeas corpus é um instrumento clássico do nosso direito constitucional, ele está previsto na Constituição, sem segredo nenhum. Agora, isso aqui, pessoal, é uma ação de natureza penal. Veja só, ele visa proteger as liberdades individuais de locomoção. Então já vamos falar isso aqui, ó. Ele visa proteger as liberdades individuais de locomoção. Agora, isso não significa que o habeas corpus não possa ser utilizado em áreas não penais, pessoal. É uma ação de natureza penal? É uma ação de natureza penal. Agora, Rafael, eu posso utilizar o habeas corpus em uma ação de natureza civil? Por exemplo, olha, tem uma pessoa que está indevidamente internado num hospital de tratamento psiquiátrico, por exemplo. O diretor da clínica psiquiátrica, ele está privando essa pessoa da liberdade. Ele não era para ele estar lá, alguém colocou ele lá, vai saber Deus por qual interesse. Ele está numa clínica psiquiátrica, ele quer sair, porque ele não tem nenhum problema psiquiátrico, não tem nenhuma razão para deixá-lo dentro dessa clínica psiquiátrica. Veja, não há qualquer natureza penal envolvida nessa questão, mas ainda assim há um contexto de clausura de liberdade que pode sim ensejar a utilização na figura do habeas corpus. Então, nada obstante o HC seja uma ação de natureza penal, isso não obsta a sua utilização em outras áreas do direito, como a área civil, como a área trabalhista, etc. Também, mais uma dica que eu dou para vocês. Você não pode vincular o habeas corpus aos meios tipicamente processuais. É dizer, é perfeitamente possível você impetrar um habeas corpus ainda na fase do inquérito policial. Existem várias discussões sobre qual a natureza jurídica do inquérito policial, né? Prevalece que é um procedimento administrativo investigatório, digamos assim, mas o fato é que em inquérito policial você ainda não tem processo. A pergunta que se torna necessária. Como ainda não tem processo, significa se houver um risco de restrição à liberdade de locomoção ainda na fase do inquérito policial, como não é processo, eu não vou poder utilizar a figura do habeas corpus. Negativo, pessoal, não tem nada a ver. Você pode muito bem impetrar um HC para almejar o trancamento desse inquérito policial se houver alguma espécie de risco à liberdade de locomoção, tá bom? Vamos prosseguir. Uma outra questão, pessoal, é que nós não temos mais no Brasil a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Gostaria que vocês anotassem isso. Nós não temos mais no Brasil, deixa eu colocar na próxima lousa, que essa aqui já não cabe mais. Nós não temos mais no Brasil a doutrina brasileira do HC. Então eu vou passar um traço aqui para dizer que nós não temos mais a doutrina brasileira do habeas corpus. Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês. Olha, o Rui Barbosa, um dos grandes juristas da nossa história, ele pensava na chamada doutrina brasileira do HC e você utilizava o HC de uma maneira ampla para casos que envolvessem ou não a restrição à liberdade de locomoção. Depois nós temos uma cisão do habeas corpus, inclusive para situações que não envolvessem a liberdade de locomoção, mas ainda assim houvesse direito líquido certo, nós tivemos a consagração da figura do mandado de segurança. É uma coisa que nós vamos ver no próximo right constitucional. Desde então, pessoal, o que o Supremo Tribunal Federal tem feito? O Supremo Tribunal Federal tem adotado aquilo que nós chamamos de, olha só, vamos na lousa, doutrina restritiva do HC. Doutrina restritiva do HC. O que significa, pessoal? Para o Supremo Tribunal Federal, você só vai poder manejar o habeas corpus se houver um risco concreto à liberdade de locomoção. Ou se essa liberdade de locomoção já estiver sido efetivamente restringida. É dizer, não basta que haja um risco abstrato. Olha, eu estou pensando que possivelmente eu posso ter a minha liberdade de locomoção restringida, então eu já vou manejar um HC aqui. Não, pessoal, tem que ser um risco concreto. Você tem que estar respondendo, por exemplo, ao inquérito policial, o fato que você está sendo investigado prevê uma pena grave, a polícia está no seu encalço. Existe um risco concreto. Se você não tiver risco concreto, você não vai utilizar a figura do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal adota a doutrina restritiva do HC, exatamente, você pode ouvir, para quem gosta de ler jurisprudência do STF, direto eles falam o seguinte, para evitar a banalização do habeas corpus. Porque hoje, qualquer coisa é habeas corpus, né? A pessoa está respondendo alguma coisa na seara criminal, tem qualquer risco lá que ele supõe que ele possa ser preso ou que ele esteja na iminência de ser preso e ele já vai impetra o HC. A ideia do Supremo Tribunal Federal é que o HC não vire um remédio, assim, uma salvaguarda genuína para todo tipo de caso, para todo tipo de mal, ok? Essa é mais uma informação que eu trago para vocês. Vamos para mais uma informação, pessoal.
É a informação da prova pré-constituída. A outra informação é a situação da prova pré-constituída. O que eu estou querendo dizer aqui? Preste atenção. Justamente por conta da doutrina restritiva, justamente por exigir-se um risco concreto ou mesmo potencialmente concreto, isto é, HC preventivo ou HC repressivo, a liberdade de locomoção, quando você vai manejar um HC, você já deve levar os elementos de prova devidamente fundamentados para a autoridade judicial. Estou querendo dizer o seguinte, não vai haver dilação probatória, meus amigos, na apreciação do HC. A gente fala em prova pré-constituída, a gente até fala em direito líquido e certo, que é uma expressão que a gente usa mais para o mandado de segurança, mas não seria errado se você utilizar essa expressão para o âmbito do habeas corpus, porque não vai ter maiores dilações probatórias. Na figura do HC, a autoridade judicial, quando apreciar a questão, não vai apreciar o mérito da ação penal que você esteja respondendo, do inquérito policial que você esteja respondendo. A autoridade judicial não vai inocentar você no habeas corpus. Não. Ele vai falar, tem risco concreto à liberdade de locomoção, esse risco é indevido, eu vou te conceder um alvará de soltura, um salvo-conduto, etc. Pronto, acabou. Entendeu? A gente fala em prova constituída por quê? Você não vai esconder o jogo no HC, você já vai pedir, você já vai fundamentar, você vai falar, olha, existe risco à minha liberdade de locomoção por os motivos A, B, C, D, E e F. E exatamente por conta disso eu estou impetrando o HC. O juiz vê se tem a prova pré-constituída, eu vê se não tem, se tem ele defere, se não tem ele não defere. A regra é clara, ok? Vamos prosseguir aqui no nosso estudo do habeas corpus. Vejam, portanto, que eu estou dando vários argumentos que você pode utilizar tanto na sua prova de direito constitucional, como de outras disciplinas, notadamente o direito processual penal. Uma outra informação que eu trago a respeito do HC para vocês é a respeito da legitimidade ativa, pessoal. E a legitimidade ativa é amplíssima. Legitimidade ativa é amplíssima. Existem alguns verbos que você utiliza no momento de que você maneja o HC. Você utiliza o verbo impetrar. Existe a pessoa do paciente, existe a pessoa do impetrante. É perfeitamente possível que o impetrante e o paciente sejam a mesma pessoa. Por exemplo, para quem gosta de analisar direito processual penal, eu ousaria dizer que os melhores habeas corpus são feitos pelos próprios presos. A pessoa está presa, ele é o próprio paciente. Aliás, tem preso que faz habeas corpus para si e para os demais. É comum, vários casos, ele faz lá em papel almaço, faz o endereçamento certinho, não existe até uma formalidade, tem que ter alguns requisitos, tem que ter a demonstração do risco à liberdade de locomoção ou do risco concreto, tem que ter o nome das partes, quem em tese seria a autoridade coatora, quem é o juiz competente, assinatura, etc. Mas não existe um formalismo muito exagerado para a figura do habeas corpus, exatamente por conta da nobreza do direito que se visa proteger. Mas é uma ação amplíssima. Ela é tão amplíssima que o próprio Ministério Público pode impetrar habeas corpus em favor de alguém. É dizer, inclusive o juiz, seja na fase de primeiro grau, seja na fase de recurso, segundo grau, ele pode conceder habeas corpus de ofício, tudo bem? Então olha que interessante, o Ministério Público, que é um típico órgão de acusação no nosso sistema processual penal brasileiro, ele fala o seguinte, olha, eu não só não entendo que é motivo para conceder sim o habeas corpus, como eu vou impetrar um habeas corpus a favor da pessoa, a favor do paciente. Nesse caso, o Ministério Público vai ser o impetrante, e o paciente vai ser a pessoa objetivo daquele habeas corpus. Só uma dica, tá bom? O impetrante, ele pode ser pessoa jurídica? Você vai perguntar, o impetrante é sempre pessoa física? Não, o impetrante, aquele que impetra o habeas corpus, ele pode ser uma pessoa jurídica. Agora, o paciente deve ser necessariamente uma pessoa física, tudo bem? É fundamental que você entenda isso. Por quê? Olha, você não vai ter risco à liberdade de locomoção se você for uma pessoa jurídica. É uma empresa. Qual que é o risco dessa empresa ser presa? Eu vou prender essa empresa. Não existe isso, tá bom? Impetrante pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, paciente tem que ser necessariamente pessoa física, ok, pessoal? Vamos lá para mais uma informação. Obviamente, a legitimidade passiva, só que fique bem claro, ela pode ser tanto um agente público como um agente particular. Lembre-se sempre, como exemplo do agente particular, o diretor de uma clínica de psiquiatria. Claro, aquele exemplo que eu falei agora há pouco. Eu estou lá internado indevidamente, alguém me colocou lá, por algum motivo que eu não sei, eu não tenho motivo, não tenho problema psiquiátrico nenhum, o diretor da clínica de psiquiatria não me deixa sair. Bom, nesse caso ele vai ser um impetrado, tudo bem? Você vai manejar o habeas corpus, a legitimidade passiva é contra esse agente particular. Então pode ser tanto o agente público como um agente particular. Vamos ler apenas também
as hipóteses de coação ilegal. As hipóteses de coação ilegal, pessoal, deixa eu colocar aqui na lousa. Deixa eu ver se ainda tem espaço aqui. As hipóteses, aqui, as hipóteses de coação ilegal. De coação ilegal. Artigo 648 do CPP. Vamos lá, pessoal. As hipóteses de coação ilegal estão no artigo 648 do Código de Processo Penal. Dica fundamental. Eu já vi aparecer em concurso público que esse artigo 648 seria um rol números clausos, seriam números fechados. Ou seja, as hipóteses se restringiriam, as hipóteses de risco concreto ou potencial à liberdade de locomoção se restringiriam às situações previstas no artigo 648. Você jamais vai marcar isso como correto. Ok? As hipóteses são meramente exemplificativas. O rol de hipóteses passíveis de manejo de habeas corpus é um rol meramente exemplificativo. Ok? Vamos ler aqui quais são essas hipóteses. Inciso 1º do artigo 648, quando não houver justa causa para a ação. Inciso 2º, quando alguém estiver quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Letra C, quando quem tiver ordenado a coação não tiver competência para fazê-lo. Letra D, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Letra E, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Letra F, inciso 6º, né? Quando o processo for manifestamente nulo. Inciso 7º, quando extinta a punibilidade. Ok, pessoal? Deixa eu trazer apenas aqui, a título de considerações finais, algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal envolvendo o habeas corpus que o examinador adora perguntar. Algumas súmulas e alguns posicionamentos jurisprudenciais que não estão sumulados ou ainda que estão determinando a superação de súmulas pré-existentes, ok? Pela súmula número 695 do Supremo Tribunal Federal, pela súmula 695 do STF, não cabe HC quando já extinta a pena privativa de liberdade. Vou repetir, pela súmula 695 do Supremo Tribunal Federal, não cabe HC quando já extinta a pena privativa de liberdade. Mesmo porque não existe mais nenhum risco à liberdade de locomoção. Olha a súmula 693, via súmula 695, súmula 693 do STF. Não cabe HC contra a decisão condenatória, a pena de multa, porque também não existe o risco concreto ou potencialmente concreto à liberdade de locomoção, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, ok? Vamos ver mais um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Olha o que diz o Supremo, é cabível, isso aqui é posicionamento jurisprudencial, tá? Não é um posicionamento sumulado. Olha o posicionamento jurisprudencial do STF. É cabível o manejo de habeas corpus por estrangeiro não domiciliado no país. Lembra aquilo que eu falei na parte de direitos e deveres individuais e coletivos? Que até alguns direitos são aplicáveis, alguns direitos constantes da Constituição Federal são aplicáveis ao estrangeiro, independentemente dele ser residente ou domiciliado no país, é o caso do habeas corpus. O estrangeiro vai preso indevidamente, você pode prestar o habeas corpus em favor dele, se não tiver risco efetivo ou concreto à liberdade ou meramente potencial à liberdade de locomoção. É cabível o manejo de habeas corpus por estrangeiro não domiciliado no país, dada a sua qualidade de remédio máximo quando se trata da liberdade de ir e vir, ok? Um outro entendimento do Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus, garantia de liberdade de locomoção, não se presta para discutir confisco criminal de bem. É um posicionamento absolutamente interessante também. Por quê? Confisco criminal de bem, existe uma situação apta a ensejar a utilização de algum remédio constitucional? Olha, pode haver, pode ser o caso de você impetrar um mandado de segurança. Agora, habeas corpus não, porque quando estamos em jogo de confisco criminal de bens, não existe risco nenhum à liberdade de locomoção da pessoa. Ok, pessoal? Vamos pular agora para um outro remédio constitucional. Deixa eu colocar aqui na ação popular, pessoal. Vamos para a ação popular, é o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Vimos o habeas corpus, vamos ver agora a ação popular e na próxima aula nós vemos o mandado de injunção,
mandado de segurança e vemos também o habeas data. Vamos ver a ação popular, pessoal. Vamos ver a ação popular. Acabamos o habeas corpus, portanto. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dar para vocês é uma dica. Qualquer cidadão. Quem é esse cidadão, pessoal? O cidadão de que trata o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, é o cidadão eleitor. É o cidadão eleitor. Para isso, eu chamo a sua atenção para a Lei 4.717/65. Eu disse para vocês que todos os remédios constitucionais, todos os rights constitucionais têm uma lei regulamentadora. Nós já vimos que a lei regulamentadora do habeas corpus é o Código de Processo Penal, prioritariamente o Código de Processo Penal. A lei regulamentadora da ação popular é a Lei 4717/65. Traz os requisitos para o manejo da ação popular. Aliás, eu vou mais longe, hein? Essa lei é de 1965, ela integra o chamado microsistema processual coletivo, ela é uma manifestação de processo coletivo. O processo coletivo no Brasil começou notadamente a partir de 1981, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, depois nós temos a Lei da Ação Civil Pública, depois nós temos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas após a década de 80. E muita gente fala, não, que o processo coletivo só nasceu após a década de 80. Olha, é verdade, mas nem tanto é verdade assim. Porque a ação popular, desde 1965, ela visa resguardar o interesse público. Ela permite o controle da população, do cidadão, sobre a coisa pública. E quem é esse cidadão? É o cidadão eleitor. Esse cidadão eleitor você pode extrair do artigo 1º, parágrafo 3º, artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei 4717/65. Como é que você vai fazer essa prova da cidadania, conforme pressupõe a Constituição Federal? Olha o que diz o dispositivo. A prova da cidadania, para ingresso em juízo de ação popular, obviamente, será feita com o título eleitoral ou documento que a ele corresponda. Então, qual é o conceito de cidadania adotado no artigo 5º, inciso 73 da Constituição? É um conceito de cidadania em sentido restrito. Friso que o conceito de cidadania pode ser compreendido em sentido amplo, isto é, importa toda aquela questão de participação na vida política do Estado, ou pode ser interpretado em sentido restrito. Em sentido restrito, o cidadão nada mais é do que o cidadão eleitor. Em sentido amplo, o cidadão é muito mais do que o cidadão eleitor, mas para efeito de manejo de ação popular, a legitimidade da cidadania é aferida pela condição de ter um título eleitoral ou documento a ele correspondente, ok? Vamos continuar a leitura do dispositivo? Deixa eu voltar aqui. Qualquer cidadão, eu já falei qual cidadão é esse, é parte legítima para propor ação popular, que vise a anular, olha só, vise a anular. Estamos trabalhando, portanto, com o conceito de direito administrativo. Quando nós entendemos que um ato administrativo está eivado do vício da legalidade, nós entendemos que esse ato é ilegal, você vai tentar anular esse ato, então você usa a ação popular não para revogar um ato discricionário, não, para anular um ato vinculado que você entenda desrespeitador do ordenamento constitucional, do ordenamento infraconstitucional, do ordenamento administrativo, etc. As normas, os princípios constitucionais administrativos, etc. Tá? Qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que vise anular ato lesivo ao quê? Ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Que mais? A moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Dica fundamental aqui para vocês. Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O examinador costuma falar o seguinte, ó, ficando o autor isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Ele costuma falar isso aqui. Não. Ele vai ficar, sim, como regra. Agora, se ele agiu de má-fé, então, salvo comprovada má-fé, se ele agiu de má-fé, quando ele ingressou com a sua ação popular, aí, meu amigo, não vai ter nenhum tipo de isenção, tá? Muito cuidado que o examinador adora perguntar essa questão de previsão textual, ok? Quanto à sua natureza jurídica, trata-se de uma ação constitucional também, o habeas corpus é uma ação constitucional também, a gente viu que o habeas corpus é uma ação de natureza penal, embora isso não obste a sua utilização em outras searas não penais. Já a ação popular é uma ação constitucional que vise anular
um ato normativo, um ato administrativo que se entenda desrespeitador do ordenamento constitucional, do ordenamento administrativo, dos princípios constitucionais administrativos, ok? Essa é a natureza jurídica da ação popular. A legitimidade ativa implica ao cidadão. Agora, uma pergunta que você pode me fazer é o seguinte, Rafael, o cidadão ele vai ingressar com ação popular e ele vai ter que fazer a prova da cidadania com o título eleitoral ou documento que ele corresponde. A gente já viu o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4717/65. Pergunta que você pode fazer e que o examinador simplesmente adora é: o Ministério Público teria legitimidade ativa para o manejo de uma ação popular? O Ministério Público teria legitimidade ativa para o manejo de ação popular? O entendimento majoritário é que não, ok? É que não, salvo na situação constante do artigo 9º, da Lei 4717/65. Deixa eu colocar aqui no dispositivo, que eu gostaria de ler com vocês. Olha o que diz o dispositivo. O entendimento é que o Ministério Público não tem legitimidade ativa, salvo a situação do artigo 9º da Lei 4717/65. Olha o que diz. Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais no prazo e condições previstos no artigo 7º, inciso 2º, ficando assegurado a qualquer cidadão, olha só, bem como ao representante do Ministério Público, no prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Ok, pessoal? Como regra, portanto, na ação popular, o Ministério Público não tem legitimidade ativa. Vamos trazer apenas algumas questões relativas à ação popular para a gente terminar mais esse remédio constitucional, tá? O artigo 21 da Lei 4717/65, o artigo 21 da Lei 4717/65 estabelece que o prazo para a ação prescricional da ação popular é de 5 anos. Vamos lá ler o dispositivo? A ação prevista nessa lei prescreve em 5 anos. Essa é uma informação final que eu gostaria de trazer para vocês referente à ação popular. Vamos lá para mais um entendimento dado no âmbito de previsão textual, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, um dispositivo que o examinador adora perguntar. Eu selecionei os dispositivos de maior incidência do examinador, é o artigo 7º, inciso 4º. Artigo 7º, inciso 4º da Lei 4717/65. Vai dizer o seguinte, ó, o prazo de contestação na ação popular é de 20 dias prorrogáveis por mais 20. Não me pergunte por quê. Talvez por falta de, sei lá, criatividade. O examinador adora falar assim, é de 30 prorrogáveis por mais 30, é de 40 prorrogável por mais 40, o prazo é de 15 dias prorrogável por mais 15, não, é de contestação, é de 20 dias prorrogável por mais 20. Frise que essa prorrogação depende de requerimento do interessado, se particularmente for difícil a produção da prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital. Artigo 7º, inciso 4º da Lei da Ação Popular. Vou ler mais uma vez o dispositivo para você ver que eu estou falando a verdade. Prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção da prova. Ou seja, não se prorroga automaticamente. Se for uma prova de difícil produção, você tem que requerer a dilação do prazo contestatório. E será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado no edital. Essa parte final não costuma cair, não. Costuma cair esse prazo aqui, tá bom, pessoal? E como costuma cair esse prazo, ele costuma trocar o prazo da ação popular. Essas são algumas considerações que nós temos que fazer a respeito desse remédio constitucional. Estudamos o habeas corpus, estudamos a ação popular, falta ainda estudar o mandado de segurança, falta ainda estudar o mandado de injunção e o habeas data, mas isso a gente vai fazer a partir da aula que vem. Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até a próxima.